Bem-vindo de volta ao programa. Estamos novamente com o Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do secretário de Estado Colin Powell. Hoje estamos aqui para discutir um pouco do militarismo que saiu de controle, esgotando os Estados Unidos, assim como outros aliados da OTAN, em termos de força militar, força econômica, posição moral e papel geral no mundo. E claro, isso também está colocando em risco o que poderia se tornar uma guerra mundial. Então sim, com essa nota um tanto pessimista, seja bem-vindo. Bom estar com você novamente, Glenn. Faz tempo desde a Universidade de Columbia, não é? Sim, já se passaram 2 semanas. Bem, eu pensei que obviamente as coisas já não estão bem. Meio que colocamos fogo em todo o Oriente Médio e agora instalamos um líder da Al-Qaeda na Síria, apoiando um genocídio em Gaza. E parece que outra guerra com o Irã pode ser iminente. Com todas as guerras das últimas 3 décadas, muitas vezes se tem a impressão de que isso é, um caos completo. Falta de direção. Quase como se essas guerras permanentes fossem acidentais. Mas o que é fascinante, no entanto, é que dá para traçar uma linha até o período após a Guerra Fria. Há uma citação de Wolfowitz, de 1990, em que ele argumenta que com o fim da Guerra Fria, agora podemos usar nossa força militar com impunidade. Os soviéticos não vão intervir para nos bloquear, e temos 5, talvez 10 anos para eliminar esses antigos regimes substitutos soviéticos, como eram o Iraque e a Síria, antes que surja a próxima superpotência para nos desafiar. Agora, novamente, se avançarmos mais uma década até 2001, é sobre isso que quero conversar com você também, houve aquele comentário muito famoso do general Wesley Clark, em que ele é informado depois que não estavam indo apenas atrás do Iraque. Mas ele faz uma declaração dizendo que o Pentágono planejava atacar 7 países em 5 anos. E ele tem essa lista, quero dizer, ele a escreveu em um livro, há gravações em áudio e vídeo. Essencialmente, os Estados Unidos planejavam atacar o Iraque, a Síria, o Líbano, a Líbia, a Somália, o Sudão e terminar com o Irã. Agora, isso foi lá em 2001. Mas eu queria te perguntar, por que você estava na Casa Branca durante aqueles anos? Como você reagiu quando soube desse plano, desses 7 países em 5 anos? Você deixou 2 de fora. Como é? Você deixou 2 países de fora, e eles eram muito importantes para mim, especialmente considerando minha posição no Departamento de Estado, porque John Bolton estava defendendo ações em relação a ambos. E Bolton estava aliado ao grupo neoconservador, por assim dizer, que queria fazer tudo isso, Coreia do Norte e Cuba. Ouvi isso de Bolton tanto quanto qualquer outra coisa. Às vezes ele se estendia falando sobre a Síria, mas o que realmente o preocupava eram Cuba e a Coreia do Norte. Então o primeiro briefing que realmente me surpreendeu foi no Pentágono, porque eu sou, de certa forma, um especialista em Coreia. Passei tempo na Península todos os anos por cerca de 1 década. Servi lá e participei de todos os exercícios Team Spirit realizados na Península. Então eu conheço bem a Coreia e recebi um briefing de um general de 3 estrelas da Força Aérea no Pentágono, antes de Rumsfeld me dispensar, sobre como iríamos enfrentar a Coreia do Norte. Então eu não apenas tive o briefing sobre os 7 países, a estratégia do clean break, por assim dizer, mas também estava envolvido com as questões da Coreia e de Cuba. Achei impressionante que estivéssemos adotando essa postura em relação ao mundo depois da Guerra Fria. Porque eu sabia, pela minha experiência com George H.W. Bush, que isso estava muito longe da forma como ele queria lidar com as coisas. Toda a abordagem dele era, eu não vou bater no peito. Ele realmente disse isso, usou essas palavras, eu não vou bater no peito, eu não vou me vangloriar pela vitória. Mas vou fazer o que puder para garantir que o que começamos depois da Segunda Guerra Mundial e que mais ou menos foi aperfeiçoado nas convenções de Genebra e em outros acordos semelhantes, seja a forma como encaramos o mundo. É por isso que ele insistiu
absolutamente insistiu em obter a resolução da ONU para a Primeira Guerra no Iraque. E também insistiu, sob fortes críticas de seus inimigos, tanto no Partido Republicano quanto em outros lugares, que se retirasse assim que o mandato fosse cumprido. Tudo que a ONU pediu a ele foi que revertesse a agressão, e ele reverteu a agressão. Depois, ele se retirou e sofreu por isso. Sofreu tanto que os israelenses apoiaram seu oponente na eleição e conseguiram derrotá-lo. Bill Clinton foi eleito, com quem os israelenses se sentiam muito mais à vontade. Afinal, H.W. Bush os havia forçado a entrar no processo de Oslo e tinha sido muito firme com eles quanto a responder a qualquer coisa que Saddam Hussein fizesse enquanto ele próprio lutava contra Saddam Hussein. Na verdade, ele colocou oficiais militares junto às forças de defesa de Israel, e eles deveriam observar essas forças e garantir que não fizessem nada em relação a Saddam Hussein. Mesmo quando Saddam Hussein lançou alguns mísseis Scud contra eles, não puderam responder. Assim, esse foi o ponto de ruptura no modo de lidar com o fim da Guerra Fria de forma humana, de maneira humana, decente. E o que veio depois, que foi tudo menos isso. Construindo ao longo do tempo, com a guerra nos Balcãs, o bombardeio da Sérvia, a criação do Kosovo, que a Rússia ainda não reconheceu, e todas as coisas que fizemos com Yeltsin e depois com Putin, até chegar à Ucrânia, e a perfídia e falsidade que demonstramos em relação a isso. Tudo isso é produto dos presidentes pós-H.W. Bush. E eu não perdoo nenhum deles por isso. Não perdoo o presidente Obama por isso, mesmo que tenha sido ele quem encontrei na Casa Branca, que me disse saber que havia um viés em Washington a favor da guerra. Depois de servir, 7 anos como presidente dos Estados Unidos, ele me diz isso. Fez essa descoberta. Mas ele também tinha um viés, ao que parece. Ou será que apenas seguiu a tendência em direção ao mais? A mensagem que ele nos passou naquele dia, na Sala Roosevelt, foi que Samantha Power havia sido sumariamente enviada para ser embaixadora na ONU, apenas para tirá-la do seu caminho. E John Kerry estava sentado ao lado dele, em vez de Hillary Clinton, pelos mesmos motivos. Acho que ele sentia que havia sido compelido a entrar no conflito na Líbia e que seria forçado a fazer o mesmo na Síria. Kerry estava sendo repreendido naquela sala naquele dia enquanto Obama falava com ele e conosco, dizendo, 100 tropas terrestres na Síria. Porque, se você se lembra, Kerry defendia o envio de tropas terrestres para a Síria naquela época, quando era secretário de Estado. Então Obama pode até ter ouvido e entendido a mensagem, mas ainda assim continuou com o mesmo tipo de abordagem em relação ao mundo. Mas uma vez que esse memorando veio à tona, e muitas pessoas já o tinham visto, quais foram as conversas na Casa Branca ou no Pentágono sobre suas implicações? Porque essa era uma abordagem muito diferente em relação à segurança. Quero dizer, o principal rival, a União Soviética, havia desaparecido. A Guerra Fria tinha acabado. E ter isso como solução. Agora, falei recentemente com Fritz, um dos seus colegas, que destacou que havia um desejo genuíno de vingança após o 11 de setembro, por razões compreensíveis. Mas ele também disse que, de forma mais sombria, havia um desejo entre muitos no governo de tirar proveito disso, de usar a situação como uma oportunidade para limpar uma região onde ainda existiam muitos governos de que não gostavam. Certo. Mas, certamente com o reconhecimento de que haveria consequências e resistência, quais foram as principais discussões quando receberam esse tipo de memorando chocante, listando todos os países ou todos os governos que teriam de cair? Estou bastante confiante de que o presidente George W. Bush, dada sua inexperiência, especialmente em assuntos de segurança nacional, e sua ingenuidade, e não digo isso de forma depreciativa, apenas ingenuidade, não sabia nada sobre isso. Ele sabia que queria fazer as coisas que o fariam ser reeleito, e sabia que se tivesse uma guerra e vencesse a guerra, isso o ajudaria a ser reeleito.
porque ele viu como seu pai passou de 90% nas pesquisas após a Primeira Guerra do Iraque e depois despencou no fim de seu mandato. Ele sabia que a guerra precisava ser cronometrada, em outras palavras, de modo que não apenas fosse vista como um sucesso, mas continuasse sendo vista como um sucesso, mais ou menos, até as eleições de 2004. Acho que essa foi uma motivação política primária para ele. Acho que houve muitas razões pelas quais ele foi à guerra no Iraque, mas não acho que ele fosse uma dessas pessoas. Não acho que ele fosse um dos do grupo Clean Break. Cheney, por outro lado, era essencialmente isso. E acho que Rumsfeld era até certo ponto. E Paul Wolfowitz, é claro. E, por fim, o homem, o traidor no Pentágono. Traidor. Preciso soletrar isso? Traidor. Douglas Feith. Cidadão com dupla nacionalidade, cercado pelo Mossad no gabinete do subsecretário de Defesa para a Política durante todo o período em que esteve no Pentágono. Até Rumsfeld disse uma vez a Powell: "Eu não comando o Pentágono. Israel comanda." Bem, isso foi um pouco de exagero, na minha opinião, porque Rumsfeld sabia muito bem que estávamos usando Israel tanto quanto eles nos usavam. Mas o que eu vi foi fragmentado, porque depois que Richard Haass, o diretor do Policy Planning Staff, me colocou encarregado das conversas de planejamento de políticas com o Pentágono, fomos às 2 ou 3 primeiras reuniões. Depois, Rumsfeld nos expulsou porque não queria o Departamento de Estado lá. Pelo menos essa é a minha percepção. E Richard Haass, que conversava quase todos os dias com Condi Rice, a conselheira de Segurança Nacional, meio que confirmou isso para mim. Ele não queria que estivéssemos lá espionando, não queria que soubéssemos o que estava acontecendo. E, em particular, Wolfowitz não queria que soubéssemos o que estava acontecendo. Então recebíamos as informações aos pedaços. Como eu disse, fiquei com o grupo da Coreia do Norte porque estava lá para o briefing sendo especialista em Coreia. A estratégia do Clean Break me foi explicada, digamos assim, por alguns neoconservadores que estavam próximos de Powell no Departamento de Estado. Aliás, nos livramos da maioria deles antes de completar o primeiro ano. E recebi a mensagem, uma em que eu realmente não acreditava, de Richard Haass, bem no início, de que iríamos à guerra com o Iraque, porque ele conversava com a Condi o tempo todo. Isso deixou os especialistas em Oriente Médio da equipe de planejamento de políticas boquiabertos quando ele disse isso, porque era o verão de 2001. Ainda nem tínhamos tido o 11 de setembro. E a situação só piorou com o tempo. Em suma, não estava claro para nós que aquilo não era apenas um bando de malucos. Como disse H.W. Bush quando Wolfowitz lhe enviou a estratégia de defesa que queria aprovar, Bush escreveu nela: "Devolva isso para os malucos no porão do Pentágono." Foi por isso que H.W. Bush teve essa ideia. Bem, agora nós os tínhamos lá, e tínhamos um secretário de defesa, e um vice-presidente aliados a ele, e um presidente inocente, por assim dizer, inexperiente. Então eles foram com tudo. Mas não era óbvio para mim que isso estava acontecendo em tempo real, bem diante dos meus olhos, que essa ideia maluca estava realmente sendo colocada em prática. Se você voltar e ler a estratégia Clean Break, eles falam sobre Pearl Harbor e o que aquilo fez por FDR. Essa foi a motivação. O 11 de setembro foi o Pearl Harbor deles, e isso lhes deu o impulso para seguir, segundo pensavam, até o Irã. E estamos prestes a ver se eles vão ou não cumprir seu objetivo com aquele país, porque Bibi vai estragar esse acordo, não desistindo dele, por assim dizer, mas indo à guerra com o Irã e anulando o acordo. Bem, grande parte da limpeza da região também estava ligada à ideia de garantir ou consolidar o momento unipolar, ou bem, de que o próximo século seria, como eles diziam, um século americano. Estão fazendo o exato oposto disso. Estão garantindo não será uma americana. Sim, essa é a parte vergonhosa. Toda a perda, não apenas do poder material, mas também do poder brando.
Quero dizer, todo o poder que estava concentrado nos Estados Unidos foi sendo drenado ao longo das últimas, 2,5 décadas a 3 décadas. Então, olhando em retrospecto, você pensaria que as lições teriam sido aprendidas, mas é justamente aí que está parte da minha preocupação. Não há correção. Depois do Afeganistão e do Iraque, nenhum dos dois terminou bem. Ainda continuamos nesse caminho. Temos a Líbia, a Síria, e novamente, bem, nem terminaram nada bem. E com toda essa confusão atrás de nós, estamos seguindo para o Irã. Isso é bastante chocante. Por que você acha que não há uma correção lá? Porque, quero dizer, não é controverso afirmar que do Iraque, a Líbia e a Síria, esses foram em grande parte fracassos. Então, por quê? E além disso, nós já tivemos a guerra com o Irã. Ela não saiu como esperado. Os iranianos não se levantaram contra seu governo. O ataque de decapitação não funcionou. Os iranianos não eram um tigre de papel. Eles foram bastante contundentes. Então, por que você acha que ainda estamos seguindo pelo mesmo caminho? Bem, em muitos aspectos, não estamos. E uma das perguntas intrigantes que continuo me fazendo, e cada vez mais fazendo a outros, é: Trump tem consciência do que está fazendo? Alguém em sua administração tem consciência do que ele está fazendo? Por mais confuso que possa parecer para o espectador comum, há algumas coisas que ele faz que sugerem uma resposta a isso. Uma delas é que ele parece mais interessado em usar intermediários para travar suas guerras do que fazê-lo com os Estados Unidos. E isso me diz que, de alguma forma, ele sabe o quão desesperados realmente estamos em termos de poder real. E quando digo poder real, quero dizer que não conseguimos nem fabricar projéteis de artilharia sem a China. Nós não temos nenhum TNT neste país. Não produzimos TNT aqui há 40 anos. Obtemos quase tudo o que precisamos para os principais componentes do nosso aparato militar do exterior, grande parte vindo da China. E a China interrompeu esse fornecimento. Não conseguiríamos fabricar projéteis de artilharia, não conseguiríamos fabricar mísseis de cruzeiro, não conseguiríamos produzir grande parte do que consideramos hoje o nosso conjunto de instrumentos de defesa. Se precisássemos fazer isso agora, por causa do que a China fez conosco, seja em relação a minerais críticos, ou simplesmente a itens essenciais que não produzimos mais neste país, coisas às quais nos acostumamos a deixar que outros façam por nós, a cadeia de suprimentos simplesmente não existe, em outras palavras. Metade do inventário de mísseis THAAD das Forças Armadas dos Estados Unidos está em Israel. Metade dele. Mas Trump, de alguma forma, tropeçou nessa ideia de segurança nacional. Não estou satisfeito com a forma como ele articulou. E essa ideia, na nova estratégia de defesa de recuar para o hemisfério ocidental, não apenas eu acho, porque é isso que ele quer fazer filosoficamente, politicamente, seja lá o que for, também é uma inevitabilidade e uma necessidade, porque não podemos mais defender nosso império espalhado pelo mundo. O que isso significa para o que está acontecendo no mundo em relação aos conflitos por procuração em andamento? Isso é um palpite de qualquer um, mas acho que vamos sair da Ucrânia total e completamente. Nós não conseguiríamos levar o equipamento para a OTAN, para a Ucrânia, mesmo que tentássemos. Nos próximos 4 a 6 anos, talvez consigamos levar uma parte até lá. Nós nem conseguimos enviar o equipamento para Taiwan que temos prometido. Não conseguimos enviá-lo porque simplesmente não o temos para mandar. Trump tem consciência disso, no sentido de que está recuando e mudando 50, 70 anos de estratégia dos Estados Unidos. Avançar! Nunca mais seremos pegos de surpresa. Estaremos sempre à frente. Estaremos sempre na Europa. Estaremos sempre no Japão. Estaremos sempre lá. Lutaremos contra nossos inimigos à frente. Nunca, nunca seremos pegos como fomos em 1939 e 1940. Estamos mudando, e eu não vou chamar isso de isolacionismo, vou chamar de realidade, porque não podemos continuar fazendo o que temos feito nas últimas 5 décadas. Eu não sei. Eu não sei a resposta para essa pergunta.
I don't know. I don't know the answer to that question. But I know that some of the things that flowed out of Quantico. Mas eu sei que algumas das coisas que saíram de Quântico, por mais horrenda que tenha sido a reunião no geral, algumas das coisas que vieram de lá, e uma ou duas observações que saíram da boca de Trump e da boca de Hegseth, me indicam que eles percebem essa situação. Então, essas guerras vão parar, pelo menos em termos de participação dos Estados Unidos, exceto aquelas que estão em andamento agora, e essas duas serão encerradas. O que isso significa, no fim das contas, eu não sei. Trump parece estar dizendo que isso significa que vamos nos concentrar no hemisfério, em coisas como a Venezuela, em coisas como cidades que são democratas e de maioria azul, e fazer uso político das forças armadas ali. Mas eu não sei. Eu simplesmente não sei. Mas acho que essa estratégia de ruptura total acabou. Acabou. Ela será encerrada se Bibi entrar em guerra com o Irã, porque será encerrada pelo Irã. Na Europa, quando avaliamos os Estados Unidos, sempre olhamos para as intenções em vez das capacidades. Parte-se do pressuposto de que os Estados têm uma quantidade ilimitada de poder de fogo. Mas como você sugere, a situação agora é complicada. Se os Estados quisessem ir à guerra com a China, precisariam de munições adequadas. E bem, a China possui o antimônio de que precisamos para produzi-las. Então, sim, Ständigen China começar a reduzir o fornecimento de medicinais de terras raras, o Maudzahn Pemming. 100% moedas categoria de Strovia. É uma paralisação completa em várias categorias essenciais para o nosso armamento. Então, isso está desmilitarizando seus oponentes. Quero dizer, essa é a linguagem que estamos usando, então é algo bastante extraordinário. Você mencionou que Trump agora está mais interessado em lutar por meio de procuradores. E, novamente, não é algo novo usar procuradores. Mas o que é difícil para os europeus compreenderem é que sempre achamos que tínhamos um assento à mesa, que seríamos nós a usar procuradores. Acho que isso está acontecendo lentamente. Ou que você seria o intermediário. Bem, estamos aos poucos assimilando isso, que somos os novos intermediários, já que Trump está entregando a guerra da Ucrânia aos europeus. Mas é um desenvolvimento interessante para a Europa, porque no início dos anos 1990, houve uma resistência real, especialmente de países como a França, que diziam, sabe de uma coisa? Precisamos de um contrapeso aos Estados Unidos, porque a Guerra Fria deve ser seguida por um sistema multipolar. Falando um pouco como os chineses, indianos e russos de hoje. Então precisamos de algum tipo de controle sobre isso para que a ONU possa desempenhar um papel maior, em vez de os Estados Unidos ditarem as regras ao mundo. E também, voltando ao período após aquele memorando, quando os Estados Unidos foram à guerra contra o Iraque, os europeus estavam hesitantes, razão pela qual tiveram que recorrer à chamada coalizão dos dispostos. Mas hoje, os europeus parecem muito mais belicistas do que os próprios Estados Unidos. Parece que não conseguimos entrar em uma guerra com a Rússia rápido o suficiente. E a suposição é que enquanto os americanos nos seguirem nessa guerra, tudo ficará bem. Quero dizer, esta nem é a Europa de 5 anos atrás. Como você avalia o que aconteceu com os europeus? Acho que eles estão tão desesperados para manter os Estados Unidos dentro, por assim dizer, que farão qualquer coisa. Eu realmente acho isso. Mas acredito que isso está chegando ao fim. Acho que está chegando ao fim com o desaparecimento muito em breve de 3 líderes-chave, Scholz, Macron e Meloni. Não acho que eles, bem, o Macron em particular, talvez não dure até o fim do ano. Mas não acredito que nenhum deles dure mais 12 a 18 meses se continuarem assim. E isso vai mudar as coisas de forma dramática. Acabei de ser entrevistado por uma equipe de Berlim por cerca de 1h30 e conversamos sobre tudo, desde Helmut Kohl e François Mitterrand, até Jim Baker, George H.W. Bush e Colin Powell, e sobre o período imediatamente após o fim da Guerra Fria até os dias atuais.
E uma das coisas que perguntei a cada um deles, dois eram caras da RDA, sabe, da parte da Alemanha Oriental, e um era de Berlim mesmo, e se considerava um ex-alemão ocidental. A Alemanha está desmoronando. E todos compartilhavam a mesma ideia, que o mais articulado deles expressou assim: provavelmente éramos os melhores do mundo, se não os melhores entre os pequenos, os melhores entre os médios. Bem, nós nos víamos como os melhores, ponto final. Centro de manufatura da face da Terra. Estávamos realmente a todo vapor. E agora, perdemos isso. Perdemos. Parte disso é a questão energética, mas boa parte também é má governança. E isso está acontecendo, acho eu, em certa medida em toda a Europa. Mas a Alemanha é o verdadeiro caso em questão, o caso problemático, por assim dizer. E o que isso vai significar é, pelo menos inicialmente, o que já está mostrando agora. Precisamos nos encaixar no império. Precisamos do império. Precisamos estar com o império. Vamos restabelecer as sanções contra o Irã, mesmo sabendo que é algo estúpido e autodestrutivo, porque é isso que o império quer. Isso não vai durar. Isso não vai durar. Trump vai cumprir sua palavra. Suas muitas palavras. Ele não vai permanecer na Europa. Ele vai sair. E eu não ficaria surpreso se quando ele completar os 4 anos e não for além disso, nós fora da Europa. Nossas forças estarão fora da Europa. Isso parece loucura agora, quando eles estão na Polônia, na Finlândia e na Estônia. Mas é verdade. E também é verdade que não temos mais muitas tropas para estar em qualquer lugar. Então, manter Ramstein será fundamental, porque eles não vão deixá-lo, o exército não vai deixá-lo, se livrar de Ramstein. Tenho certeza, porque é algo crucial para tudo que fazemos, especialmente em relação à Rússia ou à China. Mas acho que esse será o último vestígio da América na Europa. E isso vai durar muito mais de uma década? Duvido. Então estamos voltando para casa. A nova estratégia de defesa reflete isso. Reflete uma retração, e é isso que vamos fazer. E aqueles comentários em Quântico também refletiram isso, se você parar para pensar. Acho que o Macron provavelmente teria que ser arrastado para fora do cargo, porque não importa quantos primeiros ministros ele troque. Sabe, qualquer outro presidente já teria renunciado a essa altura. Mas não, ele continua firme. O caso alemão é bastante fascinante, porque esse era o motor econômico da Europa. Aprendeu com a história. Quase simbolizava o rompimento da Europa com o próprio passado. Mas agora, é claro, estão de volta à ativa. Há esse entusiasmo em construir um exército para lutar contra a Rússia quando a Ucrânia invadiu Kursk, novamente, uma região russa onde os nazistas estiveram na Segunda Guerra Mundial. Você via aqueles generais alemães sorrindo, como quem diz, é aqui que estávamos naquela época. Quer dizer, foi algo muito estranho. Então, de novo, agora eles estão tão ansiosos para enfrentar a Rússia, e até dentro da União Europeia, porque os alemães querem um papel maior, que isso coloca Merz em conflito com von der Leyen. E acho que foi só ontem que os alemães quiseram um dos ucranianos suspeitos de explodir o Nord Stream. Bem, parece um bode expiatório, mas ainda assim, eles querem que ele seja enviado para a Alemanha. E o primeiro-ministro polonês diz que a única coisa que eles deveriam fazer é se desculpar por terem construído o Nord Stream em primeiro lugar. Então agora, eles estão protegendo os que o destruíram. Quer dizer, até mesmo os aliados mais próximos agora, eles estão tendo cada vez mais tensões. Os húngaros também não estão muito satisfeitos com os alemães. E enquanto tudo isso acontece, qual é o objetivo da Alemanha para voltar ao caminho certo? A economia está indo pelo ralo. Eles sonham em construir o exército mais poderoso da Europa. Estão falando abertamente em proibir a principal oposição, que está com mais intenções de voto do que todos os outros partidos políticos. Estão apoiando abertamente o genocídio em Gaza. Quer dizer, é uma Alemanha muito diferente daquela de alguns anos atrás. É meio extraordinário como chegamos até aqui.
E veja bem, não é para implicar com os alemães, porque o resto dos europeus, quer dizer, está se tornando um lugar meio desagradável. É essa a sensação que dá pelo modo como os políticos falam, pelas prioridades que eles têm. Quer dizer, toda essa ideia de que não podemos mais ter estados de bem-estar social, que agora é hora de fazer guerra. A ideia de boicotar a diplomacia por 3 anos e meio, enquanto há uma grande guerra na Europa, em que centenas de milhares de homens estão morrendo e que pode escalar para uma guerra nuclear. Quero dizer, a UE deveria ser um projeto de paz. Mas voltando ao meu ponto, esta é uma Europa muito diferente daquela que vimos nos anos 90, e até mesmo de alguns anos atrás. Mas o que é isso que... Muito diferente. E eu volto às conversas que tive com Colin Powell quando comecei a trabalhar com ele em 1989. Ele disse em breve, os Mitterrand, os Kohl, os Major, os Thatcher, todos terão ido, e será uma Europa diferente. Bem, acho que ele tinha uma percepção diferente disso, e trouxe essa percepção para a presidência. Os primeiros anos foram bastante positivos em relação às relações entre os Estados Unidos e a Rússia, e a ideia era que a Europa se sustentaria por conta própria, que teria uma boa liderança para isso, que encontraria um de Gaulle, encontraria um Kohl, encontraria, sabe, alguém assim, mas não encontrou. O que encontrou foi a mesma coisa que os Estados Unidos encontraram. Uma série de idiotas, ou uma série de pessoas que não faziam a menor ideia do que estavam fazendo. Uma série de pessoas sem nenhuma compreensão do passado da Europa, sem nenhuma compreensão do que havia sido feito em termos de união monumental de fato para a Europa. E foi isso que conseguimos. E ao mesmo tempo havia a mesma liderança realmente inexperiente e em muitos aspectos muito reais, imprudente no Império. Não tivemos um presidente decente desde H.W. Bush. Todos foram presidentes lamentáveis, todos foram presidentes lamentáveis, incluindo Obama. E foi isso que nos trouxe até aqui. Isso nos deu um mundo que ficou sem liderança por mais de um quarto de século, com muitas guerras ameaçando essa liderança. Muitos dos quais foram responsáveis por essas guerras, especialmente no Império, lutando de um lado para o outro. Por exemplo, aquela que criou o maior cisma entre os Estados Unidos e a Alemanha, quando Bush basicamente disse que se dane o Schroeder no Salão Oval, e Joschka Fischer e Colin Powell tiveram que, por assim dizer, dar as mãos debaixo da mesa para manter o relacionamento intacto. E mesmo durante aquele período, nunca falei sobre isso antes, mas mesmo naquela época, ambos os homens, enquanto trocavam utensílios de cozinha indo numa direção e cerveja indo na outra, conversavam sobre como o futuro da Europa era incerto. Eles não sabiam para onde aquilo estava indo, porque já viam o início da fragmentação no elo transatlântico e a falta de uma liderança realmente boa, além dos processos políticos, que, de certa forma, produziam essa falta de boa liderança, em todos os níveis e até mesmo na América. Embora eu não ache que Colin Powell imaginasse que chegaríamos ao ponto em que George W. Bush se tornaria o presidente que foi, ele havia convencido Powell de que seria um tipo muito diferente de presidente do que acabou sendo. E pode-se dizer que o 11 de setembro o transformou. Não sei. Acho que foi Dick Cheney quem o transformou. Mas tivemos uma liderança lamentável. E liderança lamentável em democracia significa decadência. E é para lá que estamos indo. Nós dois, a Europa e o Império. Então, o que isso significa então para a relação transatlântica? Porque veja, quando a Guerra Fria chegou ao fim e 2 anos depois, a União Soviética foi dissolvida, a principal questão era, e agora, o que acontece com a OTAN? É por isso que nossas discussões nos anos 1990 giravam em torno de como a OTAN precisava se expandir para ter um novo propósito, certo? Também precisava adotar uma postura mais intervencionista, abandonar a estratégia puramente defensiva, porque, bem, se é uma aliança defensiva, ela não é realmente necessária quando não há um principal oponente. Então o lema era fora da área ou fora do negócio, sugerindo que precisávamos começar a realizar intervenções militares. Mas para onde você acha que isso está indo agora?
especialmente com as guerras no Oriente Médio, a iminente derrota na Ucrânia e os Estados Unidos assumindo diferentes prioridades em um mundo multipolar. Você acha que o papel da OTAN pode ser sustentado? Você acabou de apontar exatamente o problema. Fora da área ou fora do negócio. Essa é precisamente a motivação do que está acontecendo agora e do que está dilacerando a OTAN. Fora da área ou fora do negócio. Essa pequena frase resume tudo tão bem, porque o que você realmente quis dizer foi fora do negócio. Você quis dizer sem mais dinheiro para Lockheed Martin, Raytheon, Grumman, todas essas diferentes empresas e suas equivalentes na Europa. Isso significava o fim da sobrecarga imperial, a qual todos já estavam absolutamente acostumados e queriam continuar. Porque eles simplesmente não disseram fora do negócio, encerraram tudo e deixaram a Europa construir sua própria identidade de segurança, como queríamos fazer em 1991 e 1992, tornando-se independente de tudo, exceto do guarda-chuva nuclear. Era isso. É um plano bem razoável, se você pensar bem. A Europa se tornaria uma identidade de segurança própria, exceto pelas armas nucleares. E houve até alguma conversa sobre consolidar as armas nucleares. Em outras palavras, França e Reino Unido se uniriam sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Decidimos que isso não era viável. Mas essas são forças pequenas, de qualquer forma. Ainda seria possível manter o relacionamento econômico, financeiro e de outras formas. Seria terrível rompê-lo, de fato. Mas não era necessário manter essa história de fora da área ou fora do negócio, o que era um absurdo. Era uma aliança defensiva criada com o propósito expresso de manter os russos fora, os alemães sob controle e os americanos dentro. Bem, isso acabou. Os russos, agora queremos que eles entrem. Essa teria sido a maneira de bom senso, brilhante até, embora eu ache que seja apenas de bom senso, de seguir em frente dos dois lados do Atlântico. Não fizemos isso. Decidimos manter o status quo, até aumentá-lo, por assim dizer, e continuar com o negócio. Qual é o negócio agora? É a guerra na Ucrânia. É uma Europa fraturada. É uma União Europeia que parece cada dia mais inepta. Os velhos fornecedores continuam em atividade e estão olhando ao redor do mundo em busca de outras criaturas para atacar, mesmo sabendo muito bem que, se o fizerem, estarão selando o próprio fim na Terra. Quero dizer, isso é pura besteira. E ainda assim, está acontecendo. Mas volte e olhe para o período do início. Sabe, 1914, 15. Já aconteceu antes. Pode acontecer de novo. As pessoas dirão que não pode acontecer de novo de forma tão grave. Eu digo que pode acontecer de forma ainda pior. Pode se tornar nuclear. George Kennan escreveu esse comentário perto do fim da Guerra Fria. Acho que foi em 1987 ou algo assim, dizendo que se a União Soviética afundasse no mar no dia seguinte, os Estados Unidos teriam que inventar outro inimigo rapidamente, porque grande parte da economia e toda a estrutura da sociedade haviam sido construídas não apenas em torno do complexo militar industrial, mas também da necessidade de ter um oponente em torno do qual se unir. E é largo que sim, seria preciso over. E classifica estender que você deve plensco. E que manda se unir. Extend this to the political West. What's holding us together? E veja como mudamos rapidamente. Eu servi numa administração que era totalmente a favor da entrada da China na OMC, totalmente a favor de a China ser uma igual e totalmente a favor do que chamávamos de competição estratégica. E nessa definição de competição estratégica, tratava-se de algo econômico, financeiro, não havia guerra envolvida. Todos manteriam a pólvora seca, é claro, mas não havia guerra nisso. De repente, boom, mudamos. Identificamos a China e estamos fazendo o máximo esforço febril para trazer os europeus conosco, para trazer a OTAN conosco, contra a China. Isso desmoronou. Acho que foi como um balão estourando. Não vai funcionar. A China é importante demais para o mundo, importante demais para a Europa. Você vê aquelas 3 ferrovias, na verdade agora são 4, que estão chegando à Europa vindas da China? A que passa pela parte sul do Irã
e sobe ou segue pelo Golfo Pérsico até o ponto vulnerável do Cáucaso, por assim dizer. Todas em operação agora, todas com trens, todas transportando carga. All with trains, all delivering cargo. It's just O denominador comum nos conflitos ao redor do mundo hoje é que a única solução considerada parece ser a militar. Quero dizer, podemos percorrer todos os continentes, da Venezuela à China, à Rússia, ao Oriente Médio, e é sempre a opção militar. Eu só queria que em algum momento pudéssemos dar um passo atrás e perguntar, bem, isso é diferente da Guerra Fria. Se olharmos para a Rússia hoje, quais são as principais razões pelas quais não podemos compartilhar um continente com eles? Quero dizer, inventamos essas histórias sobre eles serem como Hitler, sobre restaurar a União Soviética, mas isso é um grande absurdo. Se o governo na Ucrânia não tivesse sido derrubado, não estaríamos nessa situação. If the government in Ukraine had been toppled, we wouldn't be here. There is, in terms of their ideology or values or Em termos de ideologia, valores ou aspirações, não é como se não pudéssemos chegar a um acordo. Bem, nem tudo será perfeito, mas ainda assim, esse discurso da liderança agora de que, bem, se uma guerra nuclear for o que for preciso, então não podemos nos curvar ao Hitler 2.0, é simplesmente insano. Existem tantas possibilidades e caminhos diplomáticos que foram ignorados nos últimos 30 anos. Continua me surpreendendo que tudo pareça precisar de uma solução militar. Mas sobre isso, você tem alguma opinião sobre o que está acontecendo agora com o Irã? Só como uma pergunta final, você acha que estamos caminhando para mais uma guerra? This is a final question. Do you think we're heading towards yet another war? Let me answer one other aspect. Deixe-me responder a outro aspecto do que você acabou de dizer que me preocupa profundamente. Going back to Powell's comment, Voltando à conversa que tive com Powell em 1989 sobre o futuro da Europa e o tipo de líderes que eles teriam, these people essas pessoas que falam sobre guerra nuclear realmente me assustam. they really Elas me assustam porque não sabem do que estão falando. they weren't raised, Não foram criadas naquele período. don't understand Não entendem todas as discussões e debates que tivemos, todas as doutrinas de escalada que desenvolvemos, tudo o que fizemos, todos os princípios que estabelecemos, os abrigos que cavamos em nossos quintais. Sabe, elas não entendem isso. Elas vão acabar enfrentando isso de frente, e o mundo também. Isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. Essas pessoas ingênuas que falam sobre guerra nuclear e a tratam como se fosse apenas mais uma forma de combate. and toss it around as if it were just another form of warfare. It ain't, people. It will destroy you and Não everything são as pessoas. Isso vai destruir você e tudo ao seu redor. Acho que estamos indo para uma guerra com o Irã. Acho que agora é porque o Bibi se meteu em uma enrascada com esse acordo. Ele conseguiu convencer Smotrich e outros Ben-Gvir a permanecerem na coalizão, mas isso se baseia no entendimento deles, no que ele lhes disse em hebraico, a portas fechadas, de que não vai parar de matar o Hamas. E que a menos que o Hamas se desarme completamente, para que ele possa matá-los ainda mais rápido e melhor, ele não vai, sabe, consolidar esse acordo. O que ele vai fazer em relação a Donald Trump? Porque Donald Trump, eu acho, acredita que tem o Bibi na palma da mão e que o Bibi vai fazer exatamente o que ele quiser que ele faça. Bem, a maneira como o Bibi vai atrapalhar isso é começando uma guerra com o Irã. E ele vai desafiar o Donald a não intervir. Agora, o Steve Bannon disse outro dia que acha que o Trump vai dizer não e deixar o Bibi suar em sua própria derrota. Acho isso uma loucura. Não acho que é isso que vai acontecer. Acho que era isso que o Bannon estava insinuando, mas não acredito que vai ser assim. Acho que o Trump vai intervir, talvez relutantemente, mas vai intervir também. Se isso acontecer, então tudo o que estamos discutindo agora não só tem a possibilidade de se tornar nuclear muito rápido, antes que alguém perceba o que está acontecendo. Os israelenses aperfeiçoaram o lançamento de uma arma nuclear a partir de um de seus submarinos. É assim que eu imagino que isso começaria. Então, nós não apenas vamos negar tudo que todo mundo está falando de forma tão positiva em relação a Gaza, e eu nem sei como consegue encontrar algo positivo nisso. Porque tudo que o Bibi vai fazer, mesmo que o acordo seja concretizado, é continuar matando-os em fogo brando
e anexar a Cisjordânia e todas as outras coisas que ele pretende fazer. Em outras palavras, ele não vai ser detido. Mas acho que ele percebe que estará em uma situação existencial, política e de outras formas, se não iniciar essa guerra. E essa é a última promessa dele. Ele vai começar essa guerra. Ele vai ser derrotado e vai ter que chamar os Estados Unidos. E quando nós entrarmos, isso será o desmantelamento do império em menos de uma década. E provavelmente, triste dizer, meus piores temores se tornarão realidade. Vamos liberar o gênio nuclear da garrafa. Então, você acha que os israelenses poderiam usar uma arma nuclear contra o Irã, com ou sem o envolvimento dos Estados Unidos? Acho que tudo depende do momento. Se Trump estiver relutante, se parecer relutante, e Bibi achar que é uma questão existencial, não tenho dúvida de que ele usará armas nucleares. Este é o último presente maligno de Bibi para o planeta. Ele será o primeiro novamente em termos de uso de armas nucleares táticas no campo de batalha. Ele se juntará aos Estados Unidos como um dos únicos países do mundo que já usaram armas nucleares contra seres humanos vivos. Você ouviu algo, no entanto, de ex-colegas ou de fontes de inteligência sugerindo que está por esse seguinte caminho? Acho que há um consenso entre um grupo de nós, que temos acompanhado isso bem de perto, comentando sobre o assunto em podcasts e outros espaços semelhantes, principalmente na mídia alternativa. Eu mesmo cheguei a fazer alguns comentários na mídia tradicional sobre isso, quando me convidaram, e acho que o consenso é de cerca de 60% a 70% de certeza. Todos nós esperamos estar errados. Todos esperamos que a sabedoria prevaleça em algum momento. Todos esperamos que Donald Trump amadureça e faça o que deveria fazer. Diga com firmeza, cara a cara, pro Bibi. Se você começar uma guerra com o Irã, acabou. Estamos rompendo com você e você está rompendo conosco. Mas não acho que isso vá acontecer. Eu simplesmente não acho que isso exista. E os iranianos estão prontos. Eles estão prontos. Ontem, Glenn, uma pessoa que tem sido muito franca comigo e em outros lugares sobre a falta de coesão entre o povo iraniano, me disse que isso realmente afeta o movimento das mulheres. Você se lembra de alguns anos atrás, quando aquela mulher foi morta? Houve um movimento incrivelmente forte em que as mulheres repudiavam grande parte do que o governo teocrático dizia. Parecia que, eu até cheguei a dizer publicamente, achei que o regime estava se desintegrando e pensei que essas mulheres eram basicamente responsáveis por isso. Ou o regime teria que adotar regras muito mais relaxadas e brandas em relação às mulheres e, portanto, abandonar grande parte de suas crenças sobre sua versão do Islã, ou teria que reprimir de forma impiedosa. E isso provavelmente seria o motivo de uma revolta desarmada. As primeiras respostas que recebi foram: eles não têm armas suficientes. Eu disse: mal sabem vocês, eu não sei quantas armas eles têm. Quantas armas foram contrabandeadas para o Irã? Dito isso, recentemente, por meio de fontes muito confiáveis, ouvi pessoas dizendo o seguinte: nunca em minha vida houve tanta unidade entre os iranianos persas ou não. Nunca houve tanta unidade. E não é porque eles amam o governo. É porque eles amam o Irã. E não é porque querem ajudar o governo a fazer isso ou aquilo em relação à administração. É porque veem os Estados Unidos e Israel como satãs completos e absolutos. Eles já se desiludiram agora. O povo iraniano, que costumava achar que o povo americano era o último vestígio do anticolonialismo na face da terra e queria melhores relações conosco, todos nos odeiam agora. E estão prontos para o que vier. Isso vai ser uma guerra e tanto. Uma guerra e tanto. Acho que vai acabar bem rápido. E o Bibi vai estar em apuros sérios. E é isso que me faz pensar que há uma boa chance de ele recorrer a armas nucleares.
Bem, com essa nota bem deprimente, vamos encerrar. A menos que tenha algum comentário ou pensamento final. No, I just hope that Trump is more than he seems. Não, eu só espero que o Trump seja mais do que aparenta. De verdade. Sabe, pode-se dizer que as orações do mundo repousam sobre Donald Trump neste momento, no que diz respeito ao Levante, e talvez até à região, talvez até ao globo. E ele não faz ideia de que não é inteligente o bastante, nem instruído o suficiente em história, nem capaz o bastante, nem experiente o suficiente. Ele não sabe nada disso. Ele age no momento. E esse momento para ele é moldado principalmente por suas próprias percepções naquele instante. O golfe é o jogo perfeito a ele. Golf is a perfect game for him. Bem, se isso não nos levar a uma guerra com o Irã, então ele sempre tem os Tomahawks prontos para começar uma guerra com a Rússia. Então, tem outra história também. Os Tomahawks são realmente, bem, eu volto a 1984, quando recebemos o Tomahawk pela primeira vez. É um míssil antigo, lento, com muitas atualizações e tudo mais. Mas a única versão do Tomahawk que é realmente capaz é a versão nuclear. Bem, Coronel Wilkerson, muito obrigado pelo seu tempo e por me deixar explorar suas ideias. Mais uma vez, obrigado. Com certeza. Bom te ver novamente.